Eu acabei de ver agora há pouco na Globo News a entrevista do Barack Obama com o Pedro Bial. Eu estava vendo, passando as chamadas disso na programação, nesse programa, né, que ia ter com o Pedro Bial essa entrevista. E queria falar um pouco sobre ela, o que, que eu penso sobre ela, o que, que eu achei. Primeiro que, honestamente, eu não gosto muito do Bial. O Bial ele tenta ser muito forçado, ser muito amigão, fingir que tem uma intimidade além da intimidade que talvez ele tenha com o Barack Obama. Acho que ele não deve ser. Eu acho que eles não devem se conhecer pessoalmente nem nada. Mas enfim, não vou nem entrar nesse mérito aí, que também isso daí é chatice minha também, que eu não suporto muito BBB, lembro dele como apresentador do BBB, então não vou nem entrar nesse assunto, né? Mas eu queria falar umas coisas sobre a entrevista, né, o que eu achei. Bom, primeiro que eu acho ele um líder extremamente carismático, ele é muito articulado, e até pela experiência que ele tem internacional, né, de ter nascido no Havaí, ter passado boa parte da infância na Indonésia, ter ido para Chicago, ele tem uma abertura, uma penetração grande assim em vários tipos de culturas, né? E ele também, uma parte da família dele é negra, outra parte é branca. Ele teve um padrasto indonésio também, se eu não me engano. Então ele teve toda uma conjuntura durante a formação dele que acredito que foi muito importante. Então, assim, dos presidentes americanos, eu acredito, na minha opinião, que ele é um dos menos americanos, se for ver bem. Eu estava até comentando com a minha namorada sobre isso, a gente conversou sobre essa entrevista, a gente assistiu junto, que ela também acha muito interessante a vida do Obama, da Michelle Obama. E se puder dizer assim, ele é o menos americano dos presidentes americanos, porque você olha, por exemplo, o Ronald Reagan, um Kennedy, um Bush. O Bush é totalmente texano, é totalmente América, ele é aquilo, as raízes dele são os Estados Unidos, a América, o chão dele, o solo dele, ele não se importa muito com o que está acontecendo lá fora do mundo. Ele não tem uma consciência muito grande, quer dizer, é a imagem que ele passa, né? Eu não sei se isso é verdade ou não, que eu também não conheço o cara pessoalmente, mas a gente tem a imagem do que a gente via por ele quando ele era governante, né? O Trump também. O Trump é aquele cara americano total. O que importa para ele é só o país. Para ele basicamente é Nova York e na Flórida que ele vai para lá quando tá frio em Nova York porque é mais quente, né? Então dói os ossos dele tudo, né? Então o Obama ele parece ter uma ciência maior do que acontece no mundo. Ele é mais antenado, ele sabe o que acontece no Brasil, ele sabe o que acontece na Alemanha, na Rússia. Não só por ele ter sido presidente, ele poder ter tido a chance de viajar para todos esses lugares, obviamente. Mas ele parece ter um entendimento mais profundo do que move certos governantes. Ele até falou uma frase interessante que ele falou que o governante é como se fosse uma média, né? O governante de cada país é como se fosse meio que uma média da situação econômica, das tensões políticas que estão acontecendo naquele país, né? Então ele meio que acaba sendo que um reflexo daquele povo, né, que esse governante ele governa, entendeu? Ele acaba sendo meio que uma média, né? Se a gente for pensar no Lula, eu não gosto do Lula, reconheço que ele fez muita coisa legal pelo país, que ele promoveu um crescimento no país, tirou muita gente da pobreza, aumentou a classe média. Claro que a classe média nesses últimos anos ela anda regredindo, o Brasil empobreceu um pouco, tá para cair da oitava economia do mundo para a 12ª, mas isso não vem ao caso, né? Vamos falar só da época do Lula. Mas é aquele cara que é a média do brasileiro. É um cara que gosta de festa, gosta de churrasco, gosta de conversar, faz piada das coisas que às vezes são sérias, que às vezes um gringo, um americano não conseguiria fazer piada disso. Esse que é a gente consegue estar no velório, né, o brasileiro, e contar uma piada. O brasileiro consegue pegar uma situação ruim e tentar enxergar alguma coisa boa nela. O brasileiro ele consegue ver uma coisa horrível acontecendo
e tentar tirar alguma lição, tentar ainda manter aquele sorriso no rosto. Se bem que é uma coisa que eu confesso que ultimamente eu tenho notado que parece que o brasileiro está perdendo um pouquinho a, a vontade de sorrir, a alegria de sorrir, né? Por tanta coisa que tem acontecido aqui, tantos problemas, coisas que eu já falei nos vídeos anteriores, né? Aquele fato horrível que aconteceu lá no mercado em Porto Alegre, essa situação horrível que a gente está passando no mundo, que a gente tem que ficar isolado, que tem que usar máscara. Então, eu acho que o brasileiro está sendo minado aos poucos, né? E claro, né, toda essa situação econômica que está tendo aqui no Brasil, essa situação de polarização política extrema, que as pessoas brigam, perdem amizades por causa de política, as pessoas param de falar com pessoas da família, com amigos antigos por causa que um torce para um político, outro torce para o outro. Virou quase que uma partida de futebol. Só que uma partida de futebol que as pessoas realmente perdem a amizade, realmente se afastam, e que acaba não sendo uma brincadeira. É uma polarização que está trazendo consequências reais aqui pra gente. A gente tem de um lado pessoas cada vez mais raivosas, pessoas que batem no peito e falam que esse presidente é o nosso mito, é o meu presidente, aquela coisa toda aqui, né? Aquele fanatismo cego, né? Que parece que envolveu o país numa histeria coletiva, alguma coisa do tipo. Eu vou fazer um meia-culpa aqui. No começo eu apoiava ele também, no primeiro ano, acho que assim como muitos, mas já reconheci para todo mundo próximo a mim que eu me arrependo realmente de ter apoiado esse cara, principalmente pelo modo como ele tratou esse ano, essa situação que está acontecendo aí, dessa doença que está no mundo todo, né? Ele tratou de uma forma negligente, de uma forma sem empatia, de uma forma negacionista. Várias pessoas da minha família também tinham uma afinidade com o presidente também, só que agora também falam que não, ele fala muita besteira, não tem mais condições de apoiar. Já chegou além de um ponto que a gente já passou do ponto que a gente consegue olhar para isso tudo que ele fala, tudo isso que está acontecendo e falar, não, tá tudo bem, ele está fazendo o melhor que ele pode. A gente já não consegue, defender. Agora, por que tanta gente ainda defende ele? Eu imagino que seja por causa... Imagina que você tem um dinheiro guardado e aí você vai lá na concessionária e compra, sei lá, um carro bem ruim. Carro bem que dá problema. Sei lá, um maré, não sei. Aí você compra o carro. Dá 15 dias o carro já começa a dar problema. Só que aí chega o seu amigo e fala, e aí, tá gostando do carro? Você tem que falar que você tá gostando. Porque você investiu dinheiro no carro, era o único dinheiro que você tinha que investir no carro, aquele dinheiro, e continuar achando que tá ótimo. Porque você já está investido naquela situação. Como que eu briguei com familiares, né, supondo assim, para colocar esse cara que está no governo, supondo que, né, e eu abandonasse agora minhas convicções e falasse, não, ele errou, tal. Porque dói muito, assim, a gente admitir pra gente mesmo que a gente errou, né? Dói muito a gente se encarar no espelho e pensar assim, nossa, como que eu apoiei esse cara? Eu errei. Aí você vai ter que admitir para os outros que você errou. É trabalhoso, né? Mas eu acho que agora, se você apoiava esse nosso presidente, se você parou de apoiar ele, eu acho que é questão de humanidade mesmo, de você falar para você mesmo que você errou. Já chega, entendeu? E só voltando para finalizar um pouco na entrevista do Obama, né? Que eu mudei totalmente de assunto, foi carregado aqui pela linha de raciocínio que eu estava tendo.
Eu acho que é um cara muito aberto ao mundo, a entrevista dele foi muito interessante. E agora ele está com esperança que realmente, né, com o Biden ganhando, né, dia 20 de janeiro ele vai tomar posse, quer o Trump queira, quer não. Por mais que o Trump continue negando tudo, a ciência, o aquecimento global, agora pondo em xeque a democracia americana, né, nunca aconteceu isso. Ele não está transicionando o governo dele para o Obama. Isso nunca aconteceu na história americana. Nunca aconteceu. Ele não parabenizou o Biden por ele ter ganho a eleição. Isso é uma coisa que nunca aconteceu também na história das transições, sucessões de presidentes americanos. Então, a esperança que eu tenho é que ele realmente, o Biden, né, ele consiga trazer uma ordem, né, como se os Estados Unidos quer, pelo bem ou pelo mal, ainda é o país mais influente do mundo, seja militarmente, seja economicamente, seja culturalmente, seja diplomaticamente. É o país que vai tentar trazer talvez uma sanidade. E quem sabe, com o Biden implementando as coisas que ele está pensando em implementar, uma relação mais assim na, com o mundo, né, de falar a verdade, né, de sim, estamos tendo um problema sério de uma doença, temos aquecimento global, precisamos lidar com a economia, a gente não pode ficar tapando o sol com a peneira e achar que não tem nada acontecendo. E eu acredito que esse tipo de atitude vai acabar fazendo o nosso presidente ficar isolado. E eu vou achar bom, porque já deu, né? Já deu, já chega desse cara dia após dia falar asneira pra gente, a gente ter que ficar engolindo e aceitando e achando que tá tudo bem. Mas se você adora o mito, fique à vontade, pode continuar adorando. Mas acho que para a maioria dos brasileiros já não tem mais condições mesmo. Então valeu, Obama, muito legal essa entrevista. Tá lançando o livro, vou tentar ler esse livro também, parece ser bem interessante. Terra Prometida, o nome do livro, se eu não me engano. Está sendo lançado pela Companhia das Letras, né? Então vai ser um livro interessante. Vou tentar ler esse livro, que eu acho muito interessante a trajetória toda do Obama, da esposa dele, acho muito legal. E que se restaure a sanidade no mundo, né? É o que eu e tenho certeza que bilhões de pessoas mais querem, né? A gente precisa de um pouco de paz de novo, um pouco de estabilidade e um pouco de sanidade de volta. Então por hoje é isso. Vou encerrando.